Oi gente, tudo bem? Meu nome é Débora Tirabasso. Hoje eu vou ensinar vocês como é que faz para untar uma forma para assar bolo sem precisar ter dor de cabeça e se preocupar em depois o bolo desmontar ou quebrar quando você for desenformar. Vamos ver? Oi gente, quantas vezes vocês já tiveram dificuldade de desenformar um bolo e aí de repente ele quebra no meio ou ele rasga as lateraisinhas e aí você fica desesperada pensando o que você vai fazer para deixar o bolo firminho e você tem que entregar para cliente hoje ainda. E aí, já aconteceu, né? Bom, comigo, várias vezes, antes de eu começar, de eu aprender direitinho como é que a gente tem que fazer. Então eu vou ensinar vocês o jeito que eu faço, que é um jeito super simples, não precisa gastar com nada, a gente não precisa comprar desmoldante, nada disso, fazendo com coisas que você tem na sua casa ou no seu ateliê. Vou mostrar para você então como eu faço para untar as minhas formas antes de assar os bolos. Gente, olha só, eu vou untar uma forma de 18 centímetros, mas o processo é o mesmo para qualquer tamanho, tá? Primeira coisa que eu tenho é papel manteiga. Então eu compro aquelas folhas grandonas, tá? Compro um pacote fechado e aí eu vou cortando, eu já deixo os disquinhos para todos os tamanhos de forma que eu tenho cortadinhos. Então eles já me facilita, então um dia que tá mais tranquilo, eu já vou cortando, eu sei os tamanhos que eu asso mais, então eu já deixo mais desses cortados, mas eu procuro deixar vários tamanhos cortados para quando eu precisar, é só pegar, não tem problema, tá? Então eu vou cortar um fundinho de papel manteiga do tamanho da minha forma. Eu uso a própria forma para marcar, então eu coloco a forma em cima do papel manteiga e já corto assim várias folhas por vez, tá? Feito, eu vou pegar margarina. Isso aqui é margarina aquelas de uso culinário. Eu particularmente uso aquela da Amélia, a de uso geral, que eu acho ela ótima. Ela não tem um gosto muito residual de margarina. E para as preparações que precisem de margarina, as outras eu não gosto a textura não é legal. Essa aqui tem uma consistência que parece bastante de manteiga mesmo. Eu deixei ela só um pouquinho fora da geladeira, para ela ficar só um pouquinho menos dura, mas não pode deixar ela muito mole não, tá? Senão você vai acabar passando em excesso sem necessidade. Então, eu uso as mãos mesmo, eu gosto de fazer as coisas com as mãos, porque eu acho que a gente precisa, às vezes, de algumas coisas, a gente precisa de textura, principalmente para quem trabalha com bolos decorados, que é tudo muito minucioso, e muitas vezes, se a gente usa a luva, a gente perde sensibilidade, pode ser perigoso, às vezes, quando é alguma coisa mais quente, ou para se cortar. Então, eu não gosto muito de usar a luva, principalmente para trabalhos mais manuais, mas eu procuro deixar assim, eu costumo lavar minha mão, eu perco as contas, mas assim, de 30 vezes por dia, mais ou menos, a gente já tô acostumada já. Então eu vou pegar a margarina, eu vou pegar um pedacinho assim, lembrando que esses pedacinhos que vocês pegam, depois de usados, se sobrar, não volta pro pacote, pelo amor de Deus, não pode. Então isso depois vai pro lixo. Ou você unta as formas que você precisa assar naquele dia, já unta todas, ou então o que sobrar, você não vai precisar hoje, joga no lixo. Então o ideal é você não separar uma quantidade muito grande, tá? Então eu vou pegar passando, normal, não tem nenhum segredo nisso. A parte de baixo a gente vai colocar só para colar o fundinho. Mas é importante deixar bem passadinho, porque se eu não passo direito, o fundinho não cola bem. E aí, quando estiver no forno, um pouquinho de massa pode passar por baixo do papel manteiga. E aí, o que acontece? Ele pode grudar no fundo e quando eu desenformar, eu não vou conseguir. Então, é importante você deixar bem coladinho o fundo por conta disso, tá? E outra coisa, gente, eu não gosto de usar forma com fundo falso. Eu uso essas com fundo fixo mesmo. Eu acho que elas são melhor, muito melhor. Pensa assim, a forma de fundo falso,
Você não tem que se preocupar talvez tanto para untar, mas depois você tem que passar a faquinha entre o bolo e o fundo. E isso pode machucar o seu bolo. Outra coisa, às vezes depois de uso, a forma, o fundinho começa a ficar um pouquinho torto. É normal, porque às vezes cai no chão, pode bater em alguma coisa, começa a dar uma entortadinha. Essas entortadinhas, quando a gente coloca a massa no forno, pode vazar um pouquinho de massa no seu forno. Aí o que vai acontecer? Começa a sair muita fumaça, pode começar a ficar com aquele cheirinho de queimado, porque caiu um pouquinho de massa lá no fundinho do fogão, né, do forno. Então, eu não gosto, não acho legal. E como eu uso papel manteiga, não tem necessidade de eu ter o fundo falso. E até é melhor que economiza, porque a forma de fundo fixo normalmente é um pouco mais barata, né? Vou pegar agora o meu papel manteiga, vou deixar ele bem coladinho. O importante é primeiro passar a margarina, cola o papel manteiga e só depois passa a farinha. Débora, não tem que passar a farinha antes? Não tem, porque se você colocar a farinha antes, o papel manteiga não vai colar. Então primeiro faz isso e depois a gente pega a farinha de trigo e vai passando nas laterais. Se cair um pouquinho no fundo, não tem problema, mas não tem necessidade de untar o fundo porque ele já está com papel manteiga. Então, se cair um pouquinho, não tem problema, mas não precisa untar de novo, não. Não vai colar o seu bolo no papel manteiga. Mesma coisa que a margarina. Farinha que sobra, o que eu faço? Tem gente que gosta de colocar no bolo, né? Muitas vezes eu dei aula e tem alunas que falam pra mim, esse tantinho de farinha que sobra, eu jogo na batedeira pra não desperdiçar. Gente, a receita, ela foi toda pensada, ela tem toda uma proporção de equilíbrio. Se você colocar um pouquinho assim de farinha, pode destabilizar a sua receita. Então, o que sobrou da farinha, mesma coisa que a manteiga ou a margarina, joga fora. Ou você usa para untar todas as formas que você precisa assar hoje, sobrou, não precisa untar mais nenhuma, joga fora. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho mais formas para untar, tá? A gente dá uma batidinha. E aí agora, ó, tá bem untadinho, você vê que tá bem branquinho, tá? E é assim que tem que ficar. Desse jeito, vocês não vão ter nenhum problema na hora de desenformar seus bolos. Garanto pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like no meu vídeo. Se inscreve no meu canal para receber todas as novidades. E compartilha com as suas amigas confeiteiras também, para ninguém mais ter problema para desenformar bolo, tá bom? Valeu, gente!